Nós estamos estudando o livro de Números, e aí eu vou falar uma coisa que eu comentei na última live, né? Eu imaginei que o livro de Números seria um livro que a gente ia andar mais rápido, por ser uma obra assim mais histórica, mais ligada com ocorrências que se deram no deserto, mas eu tenho me surpreendido muito com a riqueza do que a gente tem tirado e com o ritmo com que essa leitura vem acontecendo. Então, nós passamos pelo 19, pelo 20, o 21, 22, assim, bem mastigadinho, saboreando cada um daqueles episódios que ali estavam, e agora a gente vai ter a chance de continuar no 22 e entrarmos no 23, que começa uma nova paraxá. Para quem está chegando agora no nosso estudo, o nosso estudo que acontece quinzenalmente, ele é um estudo em cima da Torá, à luz da doutrina espírita. Nós não estudamos a Torá pela Torá porque nós não temos uma vinculação fundamentalista com o texto bíblico. Mas nós buscamos nessa literatura os inúmeros episódios de instrução espiritual que a gente encontra em cada passagem, fazendo as leituras simbólicas do que ali se encontra, conectando com os princípios espíritas, sem necessidade de tentar validar todos os versículos de forma literal, como se eles fossem ali de uma expressão do pensamento espírita. E dentro disso, a gente, na nossa semana de hoje, vai começar uma nova paraxá. Paraxá significa nova porção, novo pedaço, novo trecho da Torá que é estudado semanalmente. Nós estamos muito ruins de estudo de Torá, porque a gente estuda a Torá todinha em um único ano. Nós já estamos, meu Deus, acho que essa é a 4ª temporada, a gente não consegue acabar a Torá. Ainda estamos no 4º livro, ainda tem todo o livro de Deuteronômio para estudar. Então, a gente vai, hoje, dar continuidade a isso, não é, Álvaro? E o que você traz para nós para ser o grande mote das nossas discussões no capítulo 22, 23 de Números? Esse capítulo é um capítulo extremamente especial, acredito que para todos nós espíritas, a gente vai entender por quê. A gente pode comentar 15 dias atrás, Allan Kardec cita uma passagem que nós estaremos estudando, pelo menos uma parte dela no dia de hoje, que é sobre o profeta Balaão em português. Balaão. Isso. Encerramos a semana passada, depois de discutir, o último episódio, perdão, depois de discutirmos sobre as cobras, sobre as pragas, depois a gente falou um pouquinho sobre a guerra de Sihon, a guerra de Og Melech HaBasham, Og o rei de Basham. A gente discutiu, falou que tinha uma série de guerras, de conquistas, onde o povo de Israel caminhava pelo alto das montanhas, no sentido da elevação, quando almejava ali, por baixo, sorrateiramente, que fosse perpetrado um ataque para encerrar com o povo de Israel. Mas uma água simbolizando a purificação, trazendo isso para dentro de nós, trazendo como uma compreensão de nossas vidas, fez com que o povo de Israel vivesse essas guerras e saísse vitoriosamente. Vale lembrar que, mais uma vez, não é o sentido e o apoio a qualquer tipo de confronto bélico ou confronto humano, mas o propósito aqui é compreendermos tudo isso como mecanismos de nós mesmos. Agora, eu queria fazer um destaque, antes da gente começar, que é sobre o nome dessa paraxá, dessa porção, que ela se chama Parashat Balak. Ela é até lida junto com a passada, na Torá, nas sinagogas nos dias de sábado. Então, ela é lida em conjunto. Mas por que eu quero trazer um destaque para o nome? Porque o Rebbe de Lubavitch, Zichron Levrachá, né, que sua memória abençoada, ele nos traz alguns comentários interessantes. E ele diz o seguinte para nós:
Qual é o propósito de nós encontrarmos como título de uma porção um homem que quis exterminar o povo de Israel, um homem que contrata, vamos assim dizer, um profeta, e a gente vai falar disso mais à frente, para destruir o povo de Israel? Se Deus é onisciente, se nós encontramos Deus com suas leis em perfectibilidade, qual seria o propósito da Torá em trazer o nome de Balac para que ele se tornasse inesquecível? O grande comentário do Rebbe de Lubavitch, ele vem no sentido de que todo homem perverso um dia se tornará luz. Isso está no livro Tânia, capítulo 16, versículo 4. No livro da Hassidut, no livro da Kabbalah. Todo aquele que professa, que propaga, que trabalha no mal, um dia tornar-se-á luz. E o propósito é demonstrar como Balac seria importante na história da humanidade a partir da conversão de seu coração junto ao coração de Bilam, do profeta que trabalha com ele. Então, aqui é interessante, eu sempre gosto de falar isso, e eu já falei, acho que outras vezes, nesses anos aqui no de Moisés a Kardec, mas muitas vezes a gente olha para nossa jornada de evolução, ou para a jornada de evolução espiritual das pessoas ao nosso redor, e é difícil, às vezes, compreender algumas pessoas que pareciam, vamos assim dizer, um pouco mais atrasadas no processo, que tinham muita energia, desviadas para inúmeras condições, agressividade, às vezes para a sexualidade, às vezes para o trabalho excessivo, às vezes para o poder político. Então, vou citar dois homens. Paulo de Tarso, senador Publio Lentulus. Eles estavam extremamente dedicados dentro de suas potencialidades, mas como Saulo e como senador Publio Lentulus, ainda sem o roteiro, sem o vetor de direção para a aplicação daquela força. Então, o propósito aqui de colocar o nome de Balac é de demonstrar como ele é dedicado e como ele é perseverante no mal que ele propõe e como ele desenvolve as suas potencialidades, mas que tudo isso um dia seria frutos à humanidade, porque esses espíritos estariam convertidos no sentido de sua maldade. E o Rebbe de Lubavitch diz: e tudo aquilo que é trazido como bondade, como proposta pela religiosidade, aqui no caso da primeira revelação na Torá, mas no Evangelho, no Espiritismo, tudo isso um dia será abundante para toda a humanidade. Ele fala sobre a regeneração. E ele fala que um dia nós veríamos todos esses Balaques, todos esses perversos trabalhando na luz. Então os seus nomes não devem ser esquecidos, porque são nossos irmãos de humanidade. Se equivocaram, mas no fio do tempo, onde se transformar, e muitos já se transformaram. Alguns estão já até virando palestrante espírita, Jorge Lahá e professor Severino Celestino. Eu queria fazer esse comentário do título, depois a gente entra, passar para vocês, então. E aí, professor, me conte sobre Balac e sobre Bilan. Só um detalhe, viu? Esse Bilan, que o Álvaro tanto fala, em português é chamado de Balaão, um personagem muito conhecido pelos que estudam a Torá, mesmo na igreja protestante, por conta de um incidente que vai acontecer com ele muito relevante. Mas eu queria ouvir as impressões do professor Severino no começo do nosso estudo de hoje sobre esses dois personagens que vão ser muito importantes no estudo de hoje. Nós estamos iniciando o capítulo 22, é isso? Foi o que ficou na última semana. Isso mesmo. A gente observa aqui uma coisa muito interessante, que as pessoas... A primeira coisa aí desse nome Balac, que aparece aí, em vez de ter um nome de uma paraxá mais ligada ao povo hebreu, e entra exatamente
com o rei de Moabe, então significa que, primeira coisa, é que Balaque, ele reconheceu a superioridade do povo de Israel, e ele viu que não seria fácil enfrentar esse povo, que eles já tinham fama de que eram bons guerreiros, fortes, não seria fácil derrotá-los. Então, ele usa uma estratégia que muitas pessoas usam. Aliás, ele procurou duas estratégias. Ele não se dava muito bem com os midianitas, mas ele procurou fazer uma aliança com os midianitas para ver se, com essa união apesar, é aquela história, né? Se você tem um inimigo que pode juntar você para enfrentar um inimigo maior, você esquece as diferenças e vai em busca de uma potencialização material. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo, pronto, exatamente. Então, foi essa a primeira tática que ele mas mesmo assim, ele não achou que aquilo fosse suficiente. Tá certo? Então, ele usou uma arma secreta, vamos dizer assim, mas muito poderosa, que é a alma vamos dizer assim, a arma da maledicência, do amaldiçoamento. E ele vai procurar uma pessoa que era conhecida, aliás, os teólogos chamam de profeta, não chamam de adivinho, não chamam de médium, chamam sempre profeta, que é uma classificação grega, né, que realmente nem sempre representa o Navi, que é o termo hebraico. Mas aí o que é que ele faz? Ele sabia que Balaão era um homem que tinha uma relação espiritual muito forte. Então ele disse, a minha chance está aí, é fazer uma aliança com esse homem, com esse Balaão, para vencer esse povo pela maldição que, como ele é um profeta, uma pessoa que tem força espiritual, ele pode amaldiçoar esse povo e, com isso, eu terei mais facilidade de vencê-los, porque, com isso, eles ficarão mais fragilizados pela a descrença que as nações podem ter com relação a esse povo, que, embora guerreiros, mas eles ainda não foram amaldiçoados por ninguém. Então, minha arma secreta será arrumar alguém que poderá amaldiçoá-los, e com essa maldição eles se tornarem frágeis, fracos, e eu aí terei condições de vencer. Então, a gente vê aí o vale de Moisés, entre aquelas duas regiões vizinhas, né, Moabitas e Midianitas, que eles poderiam, embora inimigos, mas Balaque achou que ele poderia, através dessas estratégias, vencer o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, por trás disso tudo, eu vejo um reconhecimento da parte de Balaque de quão forte era esse povo. Não era um povo simples de se vencer. Então, é mais uma oportunidade que ele mesmo dá, ou que Deus, através dele, demonstra a força do seu povo. Por isso que ele reconheceu de antemão que ele não poderia lutar contra esses guerreiros. Ele não teria arma para vencê-los. E a arma seria a maldição de alguém que era reconhecidamente superior espiritualmente falando. É assim então, que eu vejo esse preâmbulo. Então, assim, nós temos aqui os primeiros embates do povo de Israel com os habitantes da região da Palestina. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viveram aquela longa saga pelo deserto, e nesse momento eles estão entrando na terra de Israel e promovendo os primeiros episódios de batalhas. Então, as primeiras batalhas na terra da Palestina já aconteceram, eles já venceram povos anteriores, já foram entrando e obtendo vitórias nos episódios passados aí. E nesse momento eles chegam diante de um povo que
usa de uma estratégia que os outros não usaram. Os outros foram para o combate e perderam. Foram combater e perderam. Esse usa 2 estratégias, como o professor Severino está lembrando. Primeiro, a aliança com outros povos. Se juntar para vencer o inimigo comum. Porque eles estavam apavorados. Aqueles guerreiros que estavam vindo tinham vencido todas as batalhas para trás. Assim, eles saíram do Egito e estão vencendo as batalhas. Nós precisamos impedir que eles continuem. Então, a primeira estratégia, fazer o trabalho de fortalecimento com os povos vizinhos para impedir o inimigo comum. E a segunda, a força espiritual, coisa que os outros inimigos não haviam tentado, né? A maldição. Exatamente. Procurar alguém, um médium, para que ele amaldiçoasse esse povo, uma vez que esse cara já era conhecido como sendo de grande poder espiritual, e na certeza de que se ele abençoasse, o povo seria abençoado. Mas se ele amaldiçoasse, esse povo seria amaldiçoado. Eles, então, reúnem uma série de oferendas, uma série de presentes, e reunindo os homens dos 2 povos, os anciãos dos 2 povos, vão até Balaão para fazer essa proposta para ele, para que ele, então, a troco desses bens, desses presentes, desse preço, ele realizasse o trabalho espiritual de amaldiçoar o povo de Israel que estava entrando naquela região. Não é isso? Exatamente. Eu colocaria alguns versículos. Um que é bastante interessante, que o Elahá coloca para nós, o professor também colocou, é que nós estamos encontrando aqui todos esses povos ao redor do povo de Israel, por onde passa o povo de Israel, tenta se destruir aquela luz. E o Espírito Mordecai, lá na Revista Espírita, nos coloca que os 10 mandamentos, a revelação do Sinai, seria um frontispício de luz para toda a humanidade. E levar a chama do monoteísmo, carregar a chama do monoteísmo, era efetivamente uma tarefa muito dura, uma tarefa muito meritória no futuro, mas de muita luta. E diz esse Espírito Mordecai que todos os povos ao redor tentariam fazer com que essa luz fosse apagada. Então, aqui, nós estamos assistindo algo muito semelhante com o que vivemos nos dias de hoje. Sempre foi difícil trabalhar dentro da seara do bem. Difícil no sentido de que é desafiador a maior parte do mundo. Acender luz em meio à escuridão é provocar efetivamente o inesperado e aquilo que não é quisto por muitos. Então, essa força do povo de Israel, essa resistência do povo de Israel, é uma resistência que faz com que essa luz do princípio esteja sendo carregada até os dias de hoje para conosco. E é interessante que os comentaristas dizem que Balac não tinha as condições morais para se tornar rei de sua nação, mas ele que era filho de Zippor, ele acabou, seu pai desencarnou, e ele acabou se tornando rei e acabou se tornando um soberano, mesmo sem ter as qualificações morais para tal cargo. E aqui vale lembrar o livro A República de Platão, o Diálogo de Platão, A República, quando diz que os líderes das nações, das cidades-estados, ali mais especificamente, no livro A República, no Diálogo de Platão, nós encontramos que todos deveriam ser escolhidos com extrema moralidade e elevado intelectualismo. E aqui a gente percebe que isso não se faz. Mas Balac, o rei de Moabe, ele tinha que trazer Bilã para perto dele. Ele primeiro propõe uns mensageiros que fossem até lá. E é interessante porque durante essas conversas a gente vai tendo muitos ensinamentos sobre a mediunidade, muitos elementos interessantes sobre a mediunidade. E ele manda alguns mensageiros. Esses mensageiros chegam
até Balac. E ele fala assim, olha, fica por aqui, eu vou dormir, e quem sabe eu tenha alguma revelação. Quem sabe? Talvez amanhã eu tenha alguma mensagem. Então, tem alguns elementos. Primeiro, que a gente vê uma mediunidade onírica. Segundo, que ele compreendia que o telefone toca de lá para cá, que ele não dá certeza de que efetivamente a mensagem viria. Mas ele fala assim, olha, talvez a mensagem virá. E eles dizem que é reunido esses elementos com magia negra e, muito provavelmente, durante aquela noite, vem. E o que Deus, entre aspas, ou os espíritos dizem através da mediunidade de Bilam? Ele fala, olha, diga para Balac, filho de Tzipor, o rei de Moab, que ele enviou para mim os seus mensageiros, a você o seu mensageiro, e a minha mensagem é: veja, a nação saiu do Egito e cobriu o olho da terra. Agora, venha e os condene por mim. Talvez conseguirei lutar e expulsá-los. Mas a mensagem de Deus é: não vá com eles, não amaldiçoe a nação. Eles também não precisam da sua bênção, porque já são abençoados. Então, Bilam, quando ouve isso de Deus, fala, olha, pega os seus mensageiros, volta para Balac e fala que eu não vou. Esse povo derrotou não apenas Og Melech HaBasham, Og, o rei de Basham, que era o gigante, não apenas o rei de Sihon, não apenas eles derrotaram a maior de todas as nações do mundo, o próprio Egito, que era a representação de tudo isso. E Balac, como todo homem imbuído de um processo de ódio, quando não trabalha o perdão, ele não descansa com isso. Ele fala assim, quer saber? Vamos continuar. Falou, se ele achou que os meus mensageiros eram pequenos, agora eu vou mandar os maiores mensageiros, os homens mais importantes da nação. E ele diz assim, agora eu vou oferecer rios de dinheiro, vou oferecer ouro, vou oferecer prata, vou oferecer tudo que for necessário para mudar essa possibilidade do profeta Bilam. E é interessante que Balac, quando chegam os mensageiros, ele fala assim, mesmo se Balac me der uma casa repleta de prata e ouro, eu jamais transgredirei a palavra do Eterno, nem grande, nem pequena. Mas, quer saber? Fica essa noite por aqui, eu vou dar uma cochiladinha, e quem sabe amanhã vem alguma mensagem para vocês. E é interessante que diz o texto, Deus veio a Bilam à noite e disse a ele, se você sente que a chamada oferta destes homens será proveitosa para você, levante-se e vá com eles, mas você deve fazer somente o que eu lhes disser. E aqui tem algumas coisas que eu queria colocar da mediunidade. Primeiro, a gente vê a possibilidade da mediunidade onírica, mas a gente vai ver uma mediunidade com um transe sonambúlico inconsciente, porque a gente vai ver que ele não tem domínio sobre o que ele fala. Então, é uma manifestação de um transe inconsciente da mediunidade. 2, aqui, nesse versículo especificamente, a influência moral do médium, porque ele sabia que ele não deveria. Já estava claro, do primeiro momento em que ele entra em contato com os espíritos, o que é falado, esse povo é abençoado. Nem da sua bênção eles precisam. Quanto mais amaldiçoar, você não vai ter essa condição. Mas ele cai em tentação. E é interessante a gente observar que a maior parte das vezes, para não dizer 100%, porque eu não posso generalizar nenhum aspecto da doutrina espírita,
Mas em 99% das vezes, os médiuns, quando se equivocam e caem em mistificações, ou caem em tentações, ou caem em processos onde eles passam a não ter controle devido à posição que se colocaram, aqui a gente percebe, foi devido a não controlar essas emoções, a ambição, a proposta trazida por Balac, que faz com que esse médium, Bilam, se coloque em tentação e permita-se entrar em um movimento extremamente perigoso dentro do trabalho mediúnico. Ele se afasta da mediunidade com Jesus e ele vai para um mediunismo bastante perigoso, onde o que está conduzindo o seu espírito são as fragilidades do seu espírito, as suas imperfeições superexcitadas pela proposta do mundo. Então, eu queria... Tem vários elementos aqui, acho que se vocês quiserem combinar, comentar, Elahá, comenta para nós, que eu acho que tem aqui coisas muito importantes sobre a mediunidade, e depois o professor Severino Celestino. Deixa o professor colocar o que ele enxerga nesse transe mediúnico, nessa manifestação, desde o princípio ali, professor. Na visita dos mensageiros, na primeira análise que ele faz, no primeiro giro, depois nesse segundo giro e o terceiro giro. Então, até a viagem. Né? Até a viagem. Exato. A primeira coisa que a gente pode ver aqui é ainda dentro do comportamento de Balac, de querer vencer o povo pela maldição. Maldição aqui que a gente vai chamar isso de maledicência, porque não tem coisa para destruir um povo, uma nação, mais do que a maledicência. Você sabe disso? Que os cristãos, no cristianismo primitivo, lá em Roma, eles eram acusados de comer os filhos dentro de pão, fazer verdadeiro sanduíche. Eles eram considerados, os cristãos eram antropófagos. E essa maledicência prejudicou muito o conceito do cristianismo primitivo. Então, época, fake news é antigo, professor? Já existia fake news, a sua colocação é perfeita. Era o fake news que Balac está querendo fazer aqui. E esse fake news, ele se estendeu muito, não só, você observe, vamos pegar esse povo aqui, olha o que ele diz assim, rogo-te, maldize para mim esse povo, pois é mais poderoso do que eu, talvez possa feri-lo e desterrá-lo da terra, porque eu sei que a quem abençoar será abençoado, e a quem amaldiçoar será amaldiçoado. Então, essa era a visão do rei. Agora, esse procedimento de Balac não acabou ali em Moabe, nem em Midian, por onde passou o povo. Você observe que o povo hebreu sempre foi amaldiçoado. Vamos lembrar do Egito ao nazismo, o que passou esse povo. Qual era o que era que se comentava na época do nazismo a respeito do povo hebreu? Era só fake news, maledicência. Então, essa ainda era a arma que Balac queria usar. Aí, o que é que ele faz? Ele procura uma pessoa que ele acreditava que tinha poderes para amaldiçoar e o povo ser amaldiçoado, e lhe ofereceu até para isso muitos presentes, muito ouro, muito dinheiro. Mas aí entra a questão para nós, aí eu aprofundo um pouquinho e digo assim, o bom médio, o médio com Jesus, não cede a coisas materiais. Ele sintoniza com o espiritual e nada, é aquele que Kardec diz, quando ele fala desse ponto, ele chama a mediunidade de santa ou divina. E ele lembra muito bem quando ele diz assim, Jesus e seus discípulos, por mais pobre que fosse, nunca cobraram pelas curas que fizeram. Então, é a pureza do médio aí que tem que existir. E Balaão, ele, de uma certa forma, por um lado, ele foi interesseiro, mas pelo outro, ele foi precavido, porque ele não quis adiantar absolutamente nada, até que ele recebesse não só a intuição, mas também
de uma forma onírica, como colocou Álvaro aí, se ele poderia ou não fazer aquela maldição ao povo. Ele teria que criar uma fake news, aí como você colocou, para que essa fake news se espalhasse e desqualificasse o povo. Era só isso que ele queria. Tá certo? E como ele era um médium que tinha essa condição, mas ele era um médium autêntico, na sua autenticidade, ele era precavido, ele desejou receber alguma coisa em pagamento, mas ao mesmo tempo ele disse, espera aí, é preciso que eu saiba se o que ele está pedindo é possível fazer. Porque mesmo que eu receba, mesmo que eu tenha que amaldiçoar, ou mesmo que eu receba esse dinheiro que ele está me oferecendo, eu tenho que ser fiel também a ele que está me pagando para isso. Mas, ao mesmo tempo, ele descobre que ele não é senhor da faculdade que ele possui. Por isso que ele recebe o alerta de Deus, ele diz assim, não faça nada antes que eu fale contigo. Aí, peraí, vem o toque, não só da consciência, ou da intuição, ou da própria mediunidade, quando ele diz assim, dormi aqui esta noite e vos responderei alguma coisa, conforme falar o Eterno. Então, hoje, o médium consciente, o médium com Jesus, vai dizer assim, olha, primeiramente, se ele for bem sintonizado, a intuição vai chegar e a assistência espiritual na hora. Mas se ele ainda não tiver tanta consciência ou tanta certeza, ele pede um tempo para refletir, para analisar se a atitude que ele vai tomar é digna, não é digna, se ele vai ferir a sua divina, como diz Kardec, faculdade mediúnica, querendo receber alguma coisa em pagamento. Então, aqui entra mediunidade onírica, mediunidade, dai de graça o que de graça recebeste, recomendado por Jesus no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Aqui entra a precaução que todo médium deve ter, com a sua honestidade, com o seu nome. Porque se ele era procurado, e ele já era conhecido para Balaque procurá-lo, é porque ele era um bom médium. Até então, ele não tinha sido corrupto, ele não tinha sido levado por intuição. Mas o rei achava que, como ele oferecendo, porque a visão do rei era materialista, não era espiritualista, que ele podia comprar Balaão com dinheiro. Mas aí é que vem a questão, porque ele disse que só poderia dizer alguma coisa no dia seguinte, ou até mesmo receber o pagamento, que até agora ele não quis aceitar. Então, eu acho que até agora ele tem o proceder dele, apesar de ter demonstrado um interesse pelo material, mas ele foi um médium bem precavido, bem de um bom senso, de primeiro ouvir os seus guias, ouvir os seus, que ele chama, aqui é colocado o Eterno, mas ouvir os seus espíritos amigos que sempre estão do seu lado. Se aquilo que ele faz era como Chico com Emmanuel, com André Luiz, sobretudo Emmanuel, que era o mais ligado a ele não faria nada sem escutar Emmanuel. E Emmanuel é que chegava e decidia. Para Chico, aqui cabe muito bem, seria o Eterno, que viria e daria-lhe todas as instruções necessárias. Por isso fica aqui, para o bom médium, um conselho: vigiai e orai, antes de tomar qualquer atitude. Então, aqui nós temos 3 momentos diferentes de Balaão. No primeiro momento, ele é visitado pelos mensageiros, diz que vai, durante a noite, dar uma dormidinha para ver o que é que vai oferecer a ele. Então, ele fala no versículo 8, se vou ficar aqui, deixa eu da noite entrar em contato com o Senhor, e aí eu informo para vocês. E aí ele fica, e o primeiro giro, nessa primeira oportunidade, ele se nega. E ele diz que não vai, porque o Senhor aparece para ele e diz: não irás com eles, e nem amaldiçoarás esse povo, porque ele já é bendito. Que coisa forte, né? Porque ele é bendito. Isso. Não precisa abençoar, porque ele já é bendito. Aí vem o segundo giro.
a vinda depois dos ouros, da prata, do dinheiro, ou seja, ele disse não. Então Balaque vai comprar a consciência de Balaão, vai comprar a conduta dele. É a segunda oportunidade que ele tem. E ele vai dizer aquilo, o Álvaro já colocou, nesse segundo giro, ele vai dizer que nem que ele recebesse uma casa inteira cheia de ouro e prata, ele não desobedeceria, que ele não faria isso. Então, na segunda oportunidade, ele também se recusa a aceitar esse convite. Aí ele recebe uma terceira oportunidade. Insistem com ele com uma terceira vez. E aí ele diz que vai descansar novamente. E aí o Senhor diz a ele o seguinte: se esses homens vierem te chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. É uma circunstância diferente. Nas duas primeiras, Balaão disse que não iria. E na terceira, quando ele é convidado e que ele entra em transe, e durante a noite ele tem esse segundo momento de contato com a espiritualidade, ele então vai perceber que, na verdade, ele não vai só dizer não, ele vai agora acompanhar os homens. Mas tem uma condição. Tu vais te levantar, tu vais com eles, mas tu vais fazer o que eu te disser para fazer. E aí a história muda de sentido, né, Álvaro? Porque eles mandaram homens para conversar com Balaão, ele por 2 vezes disse não, e na terceira ele vai dizer sim. E aí, o que vai acontecer nessa hora? Eles vão partir para uma viagem. E é uma viagem bastante interessante. Diz que Balaão levantou pela manhã, sela sua mula, e ele foi com aqueles emissários de Moabe, os moabitas. E durante esse processo, ele, durante o caminho, montado na sua mulinha, a mula empaca. A mula empaca que não tinha o que fizesse ela andar. Ele começa, então, a chicotear essa mula. E quando ele chicoteia a mula vai para um lado, vai para o outro, diz que... E por que a mula empacou? Diz que, dado momento, até ele bate a perna num lugar, mas a mula não anda. Um anjo teria, então, aparecido em meio ao caminho, mas Bilam não enxergava esse anjo, mas a mula enxergava o anjo. Esse anjo tinha uma espada nas suas mãos para impedir que ele passasse, que a mula passasse. E ele bate por uma, bate por 2, bate por 3 vezes naquela mula. Então, a mula diz o texto, Deus abriu a boca da mula e essa disse: o que eu fiz a você para que me batesse 3 vezes? E Bilam disse: é porque você me envergonhou. Se eu tivesse uma espada em minhas mãos, te mataria agora, diz Bilam para a mula. Não sou eu sua mula na qual você é transportado desde o início até hoje? E ele fala: eu normalmente faço isso com você? E Bilam responde: não. Deus abriu os olhos de Bilam e ele viu o anjo de Deus na estrada com uma espada em sua mão. Ele curvou e prostrou-se em sua face. O anjo então disse a ele: por que você bateu em sua mula 3 vezes? Veja, eu vim pedi-lo para que você não entre em uma jornada contra Deus. Quando a mula me viu, ela desviou
não tivesse ela desviado de mim, eu teria te matado. Aqui é muito interessante. Eu acho que eu vou ler mais um pouquinho, depois a gente volta. Bilã disse ao anjo: eu pequei, pois não sabia que você estava parado na minha frente, na estrada. Agora, se isso o desagrada, eu voltarei. E o anjo de Deus disse a Bilã: vá com estes homens, mas você só falará as palavras que eu disser. Assim foi Bilã com os dignatários de Balaque. Eu queria trazer aqui uma aula de mediunidade. É um seminário completo sobre mediunidade. É a coisa mais linda. Porque nós temos um texto maravilhoso no Livro dos Médiuns, do Espírito Erasto, onde ele fala sobre a mediunidade nos animais. E ele fala, justamente quando traz a citação dessa passagem, que efetivamente nós não poderíamos compreender os animais no sentido da mediunidade, da qual não existe afinidade devido ao nível de intelectualismo do homem e dos animais. Então, mas, diz ele, que é possível que os espíritos tornem-se visíveis, que eles apareçam para os animais, devido à liberação dos fluidos de um médium. Então, a gente tem um médium aqui. Bilã é um médium autêntico, como disse o professor, um médium potente, no sentido de todas as mediunidades, e a gente vai perceber aqui nessa passagem que ele é um médium clarividente. E aqui, sob a clarividência, nós podemos observar que o médium clarividente não está a todo instante enxergando todos os espíritos ao seu redor, mas ele liberou os fluidos sem que ele tivesse consciência para que o espírito se tornasse visível, porém, Deus, ou melhor, o espírito, o anjo de Deus, torna a sua mediunidade ali de clarividência permissiva e só depois disso ele enxerga esse espírito. O que eu falei sobre o transe sonambúlico inconsciente é porque ele fala assim, olha, você vai falar só o que a gente quiser. Você não vai ter controle sobre o que você está falando. Tem uma entrevista da Ivone Pereira do Amaral, ela é muito interessante para uma rádio no Rio de Janeiro, onde ela dá uma aula sobre mediunidade. E ela fala sobre essa condição do médium sonâmbulo ou do médium inconsciente, e ela fala que muitas vezes o médium inconsciente não tem absoluto controle sobre o que está sendo propagado. Ela fala posteriormente que Chico Xavier lhe explicaria que essa inconsciência poderia se tornar semiconsciência com a prática, mas que em um primeiro momento ali o médium não teria controle sobre o que estaria ele falando. Então, eu vou passar para vocês, porque tem muitos elementos aqui, e eu queria, acho que vocês comentassem um pouquinho também. Eu queria levar em consideração aqui vários elementos que aparecem. Primeiro, é a burra de Balaão falando, né? É uma coisa interessante. Há uma força aí, muito do ponto de vista da situação, de que, a partir daquele momento, Balaão não pôde mais falar, ficou mudo, e a jumenta é que falou, mostrando que quando Deus quer, até os animais suplantam, porque Balaão, de certa forma, estava predisposto a amaldiçoar a partir dali. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E ele, na sua mediunidade muito forte, nós temos aí
um fenômeno de pneumatofonia, voz direta, porque jumenta não fala. Isso. Né? Então, Kardec traz isso aí com muita primazia, a conhecida voz direta, pneumatofonia. Né? E o anjo que aparece é uma espécie de materialização que mostra também que Balaão tinha a sua propriedade de ceder ectoplasma para acontecer aqueles fenômenos. Então, a gente tem vários tipos. Aí a conduta dele, porque ele resistiu 2 vezes, na terceira ele falhou, mas quando ele falhou, Deus emudeceu ele, e quem falou foi a jumenta. Como jumenta não fala, a gente sabe, é mais um fenômeno paralelo de voz direta à pneumatofonia, o que mostra que realmente esse médium, Balaão, ele não era um Moisés. Veja que é interessante, né? Ele está ali, de qualquer forma, fazendo o papel de um Moisés, ou um substituto de Moisés, metaforicamente, porque ninguém fala em Moisés nesse momento. Ele que aparece no episódio de Balaque. Até ali a gente não vê Moisés tomar nenhuma providência. É como se Balaão fosse, naquele momento, o médium que estivesse substituindo a faculdade mediúnica de Moisés, só que ele não teve as mesmas qualidades, mas o seu conhecimento naquela região demonstra que ele realmente era um médium perfeito, né? Ele tinha faculdades inúmeras, que a gente já está vendo aqui, pneumatofonia, voz, materialização, mediunidade onírica, intuitiva, auditiva, é completo, é um médium completo, que não deixa a menor dúvida, né, que quando se fala em mediunidade parece uma coisa que a Bíblia não possui. Mas a gente está vendo aqui, num só capítulo, um repositório de fenômenos mediúnicos que Kardec se deleitaria explicando tudo isso aqui. Eu até uso isso no meu livro Analisando as Traduções Bíblicas, mas eu dou só uma, como eu falo, mediunidade e pneumatofonia. Eu não exploro essas outras, porque foi a que me chamou assim, mais atenção, de uma forma superficial, para mostrar que a Bíblia também. Kardec não criou mediunidade, ele colheu exatamente esses fenômenos que acontecem na primeira, segunda, que ele traz para a terceira revelação. Mas Balaão é um médium respeitado, completo, e que 2 vezes resistiu, e quando ele poderia falhar, Deus não permitiu. Calou-lhe a voz e deixou que a jumenta falasse por ele. Então, existe uma coisa interessante nessa passagem, que faz uma conexão com uma passagem do Evangelho que diz assim: em verdade vos digo que se os meus discípulos se calarem, as pedras aqui falaram. As pedras clamarão. Na entrada de Jesus de Jerusalém. Então, ele está indo montado na sua jumenta, e a jumenta percebe o espiritual em torno dela. Mas o homem não percebe. O animal lê os sinais de Deus e o homem não é capaz de ler. Então, quando o homem não enxerga, quando os meus discípulos se calam, quando a criatura humana não tem o poder de ler os sinais que a vida lhe indica, então a espiritualidade mobiliza os recursos a nosso favor para que a gente consiga acertar. Ele estava indo pelo caminho e deveria seguir aquilo que o Senhor lhe dissesse. Mas ele não estava sintonizado com os anjos do Senhor. Ele não estava percebendo a espiritualidade. Então, o Espírito aparece para a jumenta, e aqui eu quero reforçar a fala do Álvaro sobre mediunidade em animais, tratada por Allan Kardec no livro dos Médiuns, onde ele diz que você não tem mediunidade nos animais. Não tem como você chegar no centro espírita para uma palestra. Quem vai dar palestra hoje? Não, quem vai dar palestra hoje é o Totó e o Rex. Não dá.
Porque a estrutura cerebral do totó e do Rex não são capazes de ele ficar em cima de duas patas, fazer uma palestra, ter uma estrutura de cordas vocais para falar. Não tem como, gente. Então, o animal não poderá servir de instrumento mediúnico para os espíritos. Mas, eu disse mas, Kardec destaca que eles são capazes de perceber algumas coisas espirituais. Então, ele não é médium para uma psicografia. Aí eu saí, meu gato recebeu uma mensagem psicográfica tal, da minha mãe, não tem como. Então, essa daí a gente não vai ter. Mas o gato percebe o mundo espiritual. Cachorro percebe o mundo espiritual. Cavalo percebe. Então, às vezes, você tem assim, alguns cachorros ficam no quintal latindo por vazio. Uau, 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 uau. Esse cachorro não para. Eu tinha um amigo que ele morava perto de um local que tinha uma instituição muito ligada com mediunidade, que mexia com um negócio bem, bem pesado durante a noite. Quando era meia-noite da sexta-feira, que estava tendo a reunião, ele sabia quando ia ter o momento da limpeza, porque os cachorros da vizinhança latiam todos. E ele conversando com o pessoal que frequentava essa instituição, o cara disse para eles, não, mas é sempre assim. E os guias avisam antes, ele diz assim, se preparem, porque a minha turma está chegando e os cachorros vão começar a latir para vocês saberem que eles estão vindo. Aí era uma latição doida de cachorro, porque aquela turma de entidades espirituais chegava para fazer a limpeza dos trabalhos que eles fariam mediunicamente. Então, o animal percebe. E mais, o mundo espiritual existe pelo amor de Deus, gente, é verdade. Professor Severino, acredite, o mundo espiritual existe. Álvaro Mordecai, o mundo espiritual existe. É verdade. Essas manifestações coletivas de cachorro na madrugada, toda sexta-feira, é motivada pelo quê? Pelo amor de Deus. E ainda mais o espírito incorporado dizer, preparem que os cachorros vão começar a latir. Então, gente, existe percepções espirituais. Mula percebe, cachorro percebe, gato percebe. Os egípcios adoravam cuidar e embalsamar gatos, porque eles entendiam que os gatos tinham essa capacidade de conexão com o espiritual. E mais, toda bruxa tem um gato. Pode ver. Madame Mim tem o dela, todas as bruxas têm um gatinho. Por quê? Porque o gatinho faz esse papel aí de conexão. Avisar quando tem alguma coisa extrasensorial, né? Até no filme, que não é espírita, mas que tem fundo espiritualista, o filme Ghost, também nós encontramos um gato lá que percebe o rapaz desencarnado. Então, isso é um fato. Então, a mula de Balaão perceber, não tem nada de extraordinário aí, porque isso é assim mesmo. E como ele não percebeu, a mula empaca e não quer passar, porque ela percebe os espíritos na estrada. Ela estava vendo, né? O que eu acho assim mais legal na história é que se fosse eu no lugar do Balaão, fosse eu, né? Eu sou uma pessoa, o Balaão é outra. Fosse eu, na hora que a mula falasse comigo, eu me jogava no despenhadeiro, lá de cima e embaixo. Mas ele não acha nada estranho a mula falar. Ele não acha nada estranho, ele nem se incomoda com o animal falando. Como se aquilo fosse um fenômeno comum. Natural. Ele entabula um diálogo com ela e continua, mas eu tenho te machucado, porque você me bateu 3 vezes. O diálogo prossegue. E como o professor Severino Celestino está lembrando para nós,
A leitura que a doutrina espírita faz para o fenômeno de Balaão é que ali foi um fenômeno de voz direta. Uhum. É um fenômeno de voz direta, porque a mula não vai falar, mas ouviu-se uma voz. Eu estou com uma mula, não estou falando. Eu ouço uma voz, eu jogo para a mula. Mas a percepção e a interpretação da doutrina espírita para o fenômeno é que não foi a mula que falou, mas um fenômeno de voz direta que acontece ali para que Balaão despertasse para a necessidade de compreender a realidade espiritual que ele estava envolvido. Ok? E é interessante, tem mais alguns elementos, Elahá, que eu acho que é bacana a gente observar. O espírito, o anjo que aparece com a espada, diz a ele, ó, eu ia te desencarnar, eu ia te matar. Significa que ele tinha determinados méritos para que a sua vida fosse abreviada antes de que ele cometesse equívocos ainda maiores que comprometessem toda a sua jornada. A gente sabe que isso é em função de mérito. O espírito, ao que é dado perceber, ele tem um determinado nível de mérito. Outra questão, poderíamos dizer que a mediunidade, ou os profetas, o mediunismo, o profetismo, ele se dá só com judeus, mas aqui é um profeta não judeu. Então, essa mediunidade é estendida a todos os povos, né? Isso. Outro ponto interessante é sobre a voz direta. A voz direta, então, que ali está acontecendo, que, como vocês muito bem disseram, dá a percepção a Bilam que a mula estaria falando, ela independe da vontade do médium. A mediunidade de efeitos físicos, a liberação de fluidos para os efeitos físicos, independem da vontade do médium. Mas ela pode ser potencializado segundo a vontade do médium. Eu vou contar uma história para vocês. Certa feita, a gente tinha acabado de conhecer a Lívia. Tinha pouco tempo que a gente estava junto. E eu estava na casa dela, a gente estava fazendo um churrasquinho, ela estava cozinhando. Luz do dia, claro. E aí ela começa a ouvir uma voz, uma flauta, dentro da cozinha. E ela me chamou e falou, você está ouvindo essa flauta? Eu falei, pô. Eu falei, mas é do vizinho. Falou, mas não tem vizinho aqui. Aí eu falei, não tem, eu vou lá ouvir. Cheguei no muro, falei, não, tá vindo de dentro da cozinha. Aí eu falei, olha, tá aqui mesmo. Aí eu falei assim, Lívia, pode ser, como eu sou médium, eu tenho a mediunidade de efeito físico, desde a minha infância, pode ser que seja um espírito. Mas não liga, não, porque senão, se você ficar com medo e não for um espírito assim, com a melhor das intenções, ele pode pegar depois no nosso pé fazendo barulho aqui na cozinha. Aí ela falou, tá bom. E ficou lá. Aí chegou ela conta, né, que ela estava lavando a louça, ela foi na panela de pressão, começou a procurar onde estava. Ela viu que não estava vindo realmente de nenhum lugar físico ali, né? Fez a pesquisa. Ela falou, bom, vou lavar a louça. Aí ela chegou assim, bem atrás dela, uma buzina. Ela jogou louça para cima e saiu correndo na minha direção. Me abraçou assim, acabou de acontecer isso. Ela falou, e eu senti a vibração. Aí eu falei, calma, vamos lá, não fica com medo. Aí eu, bem corajoso, né, fui lá, na porta da cozinha, pronto para correr. Tô brincando, tá, gente? Mas assim, na porta da cozinha. Aí eu falei, vou fazer uma pergunta. Se você for um espírito, uma buzinadinha é sim, 2 é não. Aí ele, pô. Aí eu pensei, se você é um espírito, você não precisa de ouvir a minha voz, você consegue ler meu pensamento. Aí ele, pô. Aí eu falei, Lívia, eu fiz uma pergunta em pensamento, ele também respondeu. Aí eu perguntei, você quer uma prece? Aí ele, fofó. Aí eu falei, olha, você me perdoe, aqui não é a hora nem o lugar para manifestações mediúnicas. Então eu vou fazer uma prece
para você e nós aguardamos a sua comunicação no grupo espírita dentro de uma reunião mediúnica. A hora que eu falei isso, começou uma orquestra. Foi mais de 15 minutos. E a Lívia chorando, e aí o espírito tentando, né? Assim, se aproximou de mim, eu sentia, mas em todo era e flauta, e um negócio assim. Foram uns 15 minutos sem parar. Então, por que eu estou dizendo isso? É uma experiência pessoal, com a voz direta, a gente já pôde presenciar algumas vezes, mas ali eu estava fazendo churrasco. Eu não queria liberar aqueles fluidos. Já aconteceu por diversas vezes a materialização, que é muito comum nas nossas reuniões mediúnicas, ou até mesmo na nossa casa, no Evangelho no Lar. É muito comum, acontece com bastante frequência. E é interessante que uma vez, há uns anos atrás, eu estava jogando baralho com a minha avó e começou um cheiro de perfume barato. Mas materializa-se no ambiente todo. E não é 1 minuto, são 15, 20 minutos às vezes. E aí a gente percebe, eu estava jogando baralho, a vibração talvez não fosse a mais elevada. Então a gente percebe que o médium de efeitos físicos, vilã, obviamente, a minha mediunidade é bem pequena, mas a gente percebe que todo médium de efeito físico, ele libera esses fluidos e está na Revista Espírita. Quando Kardec pergunta sobre uma casa mal assombrada, invoca aquele espírito. E o espírito fala assim, olha, eu pego os fluidos de uma pessoa que mora próximo, e ela é a que mais se assusta. Ela nem imagina que isso esteja acontecendo. Então, sobre a liberação do fluido, para que o espírito se tornasse tangível, para a voz direta, isso não é da vontade do médium. Diz Allan Kardec, ele pode potencializar isso, educar essa mediunidade. E é interessante a gente observar que, no caso dos animais, hoje existe um estudo, a doutora Irvênia Prada, ela é fantástica para falar, né, sobre esse assunto. Quanto conhecimento. Quando eu vejo ela ouvindo, explicando sobre os animais, sobre a mediunidade, sobre o princípio inteligente, sobre todos esses elementos que ela explica, eu me sinto um ignorante em doutrina espírita. Ela é muito boa. E ela contou em um estudo, sobre um estudo, que foi uma tese, inclusive, de um orangotango que um dia pegou uma batata e lavou. E ao redor do mundo todo, todos os orangotangos, a partir daquele momento, que aquele orangotango aprendeu a lavar a batata, todos os orangotangos de outro continente, de outras regiões, começaram a lavar as batatas. E ela fala sobre a percepção de campos, que hoje já tem algumas teses de doutorado, de mestrado, publicadas de cientistas bastante famosos, já com bastante relevância, sobre a capacidade da percepção de campos. E ela levantou algo bastante interessante, quando ela correlaciona isso com o inconsciente coletivo de Jung, e a gente pode colocar aqui uma condição a mediunidade intuitiva. Não que os animais teriam dessa forma, mas ela propõe como um problema. E ela falou problema porque eu não tenho a resposta. E nós estamos no caminho de entendimento. Mas, como Allan Kardec disse, falta capacidade, como o Elahá explicou, falta estrutura encefálica para que pudesse um animal, por exemplo, ter uma mediunidade, do ponto de vista que a gente conhece. Elahá, eu deveria falar mais alguma coisa? Eu queria que a gente fechasse a história, porque está faltando só um pelinho. A gente fecha, aí chama a Denise Balô para a gente encerrar a live de hoje. Antes, porém, deixa eu só fazer uma pontuaçãozinha rápida. Não podemos deixar de lembrar aqui do livro do Gênesis, do grande Jacó, lá no rio Jaboque, na montanha de Gileade, recebendo aquele espírito materializado com quem ele lutou a noite inteira. Uma mediunidade de materialização que tem marcas profundas e semelhança com o fenômeno de Balaão. Vamos lá, até concluir.
Sim, aí a mula espreme ele por 3 vezes, ele pisa no pé dele, não deixa ele passar, ele bate na mula, a mula conversa com ele, Balaão vê o espírito, pede desculpa porque não tinha percebido o espírito, e aí, como é que essa história termina? Então ele acaba espremendo, ele chega para Balac depois disso. E ele já sabe que o que ele poderia falar. É só o que os espíritos colocassem, vamos assim dizer, na sua boca, entre aspas. Quando ele chega à cidade de Balac, Balac já chega assim, naquela presunção e fala assim: eu não enviei mensageiros de cidades importantes? Eu não enviei mensageiros várias vezes para te chamar? Por que você não veio a mim logo? Por acaso eu não poderei honrá-lo apropriadamente? Então Balac, ele está doído já. Ele tá, vai faltar, vai ter um probleminha aqui nessa reunião mediúnica de afinidade entre os partícipes, porque eles têm um probleminha pessoal para resolver. E ele fala assim, pelo menos, aí Bilan diz, pelo menos eu vim até você. Cheguei até você, Balac. Mas você acha que eu tenho o poder de dizer qualquer coisa que eu queira? Olha que interessante. Porque ele poderia estar mistificando a mediunidade. Ele poderia estar enganando, usando as suas palavras em nome dos espíritos. Mas ele tem uma percepção aqui interessante. Quer comentar lá? As palavras que o Senhor colocar na minha boca, essas eu direi. Meu Deus do céu! Aí é daí que vem aquela expressão arrebentar a boca do Balaão, porque, né? É daí que vem? É nada. Tá, que susto! É do Balaão, né? Do Balaão. Arrebentou a boca do Balaão, porque nessa hora ele vai dizer assim, eu vou falar, mas eu vou falar aquilo que o Senhor... Nossa, isso é forte demais. Só a verdade, né? Só a verdade. Só a verdade. E assim, para acabar, é interessante que a gente vai ver, para a gente encerrar, e aí daqui 15 dias, se Deus permitir, a gente vai falar sobre as profecias trazidas por Bilam, por Balaão. Só para a gente acabar, Balac já começa a fazer sacrifícios para Deus. Então ele abate um gado, uma ovelha, um boi, uma ovelha, e ele envia aqui os dignatários. Então ele manda as pessoas receberem Balaão. Por que é importante a gente ver esses sacrifícios? Porque a mediunidade... Oi? Ele está induzindo o outro, né? Ele está induzindo Bilam. A mediunidade deveria ser, ou todo o processo de servidão a Deus deveria ser desinteressado. Porque de que me adiantaria fazer 100 mil palestras, 100 mil reuniões mediúnicas, fundar 100 mil casas espíritas, escrever 200 livros, se o meu propósito não é desinteressado? De que isso adiantaria se não é desinteressado? Então, aqui, Balac tem uma relação de troca com Deus. Uma relação bastante egoísta, onde ele fala, Deus, eu estou te agradando, mas é para que você cumpra a minha vontade. E Bilam, que captou o campo de Balac, ele falou, você já entendeu que eu só vou poder falar o que os espíritos colocarem na minha boca? Essa atitude de sacrifício é mais uma estratégia de compra dele. Eu estou te saudando, eu estou reverenciando. Vai descendo você. Eu estou e vai descendo você. Isso, eu estou incensando a tua personalidade. Você é importante. Não me desaponte. E ele dá uma mais resposta. Uma estratégia de compra. Não mudarei a minha conduta, só falarei a verdade. Fantástico. É bonito, isso que todo médico deve fazer.
O senhor faz a nossa prece de encerramento hoje, professor? Ah, sim, com certeza, com muito prazer. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus e pedir a Ele que nos ilumine, nos assista, e que, como dizia o nosso grande mestre de Assis, que Ele faça de cada um de nós um instrumento da sua paz. Amado Mestre Jesus, inspira-nos, despertando os médios, aqueles que Tu escolhestes como instrumentos, para que levem a sério esta faculdade, que tenha a humildade, a disponibilidade e a racionalidade, para que possa, além da humildade e outras qualidades indispensáveis, possamos ter a atitude que teve Balaão no nosso estudo da noite de hoje. Independente de qualquer coisa, está sempre pronto para trazer a verdade. É uma lição muito indispensável para cada um de nós, para os médios que estão começando, para os médios que estão a caminho, para aqueles que já estão terminando suas tarefas, analisarem como tem sido a aplicação da sua faculdade mediúnica. Se realmente é desprovida de interesses materiais, se estamos a serviço do Cristo, dando de graça o que de graça recebemos, como Ele recomendou aos primeiros discípulos escolhidos em sua tarefa, enquanto esteve entre nós, às margens do mar da Galileia e por todas aquelas regiões por onde passou, mostrando o desinteresse material e o grande interesse espiritual de servir aqueles que lhe procuravam. Conscientes deste momento importante em nossas vidas, agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, ao Dr. Bezerra de Menezes e aos demais espíritos protetores, que sejam sempre aqueles que nos protegem e que nos alertam na nossa autenticidade, no nosso amor, no nosso empenho de distribuir a luz onde quer que estejamos. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos com esses irmãos queridos que juntos conosco buscam o Teu caminho, a Tua verdade, para que unidos e reunidos em Teu nome estejamos prontos a trabalhar na Tua seara de amor com desinteresse e com o empenho de praticar a caridade, a humildade e desenvolver o nosso senso ético-moral. Que a Tua luz abençoe o Brasil, este planeta, e que desperte a consciência dos seus dirigentes para que descubram o seu papel e a responsabilidade que têm perante os seus subalternos e dirigidos. Abençoa, Senhor, mais uma noite nas nossas vidas e permitas que amanhã despertemos cheio de fé, de confiança e de esperança na Tua promessa. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Boa noite a todos, que assim seja. Jesus conosco sempre. Muita paz.